Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Política em Dia, emissão deste sábado 20 de maio. Como é habitual, comigo Hélder Quintela e Leonel Costa, vamos falar de política local. Mais uma vez, e porque está na ordem do dia a política, temos vários assuntos que penso serão de maior interesse para os nossos ouvintes. Vamos começar então, e para encerrar este caso, que opõe Pedro Araújo ao Partido Socialista, ou ao Presidente da Comissão Política do Partido Socialista. Sobre este primeiro assunto, eu propunha que ouvíssemos as declarações que gravei durante esta semana com Pedro Araújo, que reitera a sua posição de que não foi ou não terá sido informado sobre nenhuma alteração ao seu nome como candidato do Partido Socialista. Propunha então que ouvíssemos Pedro Araújo sobre este assunto, assim que ele quer entrar. Qual é o seu comentário? Como eu tenho dito repetidamente, e aliás está no meu comunicado. Pedro Araújo, agora que o Partido Socialista já oficializou que o senhor não será o candidato do Partido Socialista, qual é o seu comentário? Como eu tenho dito repetidamente, e aliás está no meu comunicado da semana passada, eu neste momento conheço apenas a decisão do Sr. Presidente da Comissão Política. E eu entendo que a posição do Partido Socialista terá que passar naturalmente por uma reunião e uma decisão da Comissão Política Conselhia, que é o que eu sei ainda não aconteceu, e por uma reunião e por uma decisão da Comissão Política Distrital, isto é, da Federação do Porto do Partido Socialista. E que eu saiba também ainda não aconteceu. De maneira que eu continuo à espera que o Partido Socialista tome essas decisões e, naturalmente, que a partir dessas decisões, e só a partir dessas decisões, é que eu vou tomar as decisões sobre os caminhos que a minha candidatura à Câmara Municipal de Felgueiras irão assumir para o futuro. Mas, partindo da hipótese de essas reuniões acontecerem e de confirmarem a intenção do Presidente da Conselhia, qual vai ser o seu papel? Vai continuar a ser candidato à Câmara de Felgueiras de forma independente? Pois, como eu estava a dizer, as minhas decisões para o futuro da minha candidatura à Câmara só serão tomadas depois dessas decisões. O que significa que, dependendo dos contornos que essas decisões tomarem, é que eu depois me vou naturalmente reservar o direito de tomar as opções que muito bem entender. E não está tomada nenhuma decisão, nem faço qualquer projeção para o futuro, enquanto não conhecer essas decisões. Porque podemos estar a falar de cenários que nunca se irão colocar. Imaginemos que a decisão é de manter, do Partido Socialista, é de manter o candidato que tem neste momento e que se chama Pedro Araújo. Todos esses cenários, portanto, cairão por terra e não farão qualquer tipo de sentido. O facto é que neste momento só conhecemos a decisão do Sr. Presidente da Comissão Política Conselhia que não quer o candidato. A Comissão Política não reuniu, portanto não sabemos qual é a sua posição. Mas há um claro desentendimento entre o Presidente da Comissão Política e Pedro Araújo. O candidato. Sim, mas isso sem dúvida nenhuma. Há uma ruptura, isso não há dúvida nenhuma. E o que terá estado na base dessa ruptura tem a ver com a elaboração das listas à Câmara? O que está na base dessa ruptura são divergências políticas graves. E é um conjunto muito vasto de questões, que naturalmente não são para expor em praça pública. Muito bem, começamos então por aqui. Hélder, este parece já um não assunto, porque mantém a posição Pedro Araújo, mas Eduardo Bragança também mantém a posição. Aliás, falei esta semana com Eduardo Bragança via telefone, mas sem fazer registro, que me disse e reiterou claramente que Pedro Araújo não será o candidato do Partido Socialista. O que nos tens a dizer?
Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao Lionel e boa tarde ao Carlos Diogo. Antes de mais, meus parabéns ao Lionel, porque é tetracampeão, finalmente sabe o que é ser tetracampeão. Ele que está em minoria aqui, em minoria, mas não é por acaso que no dia que o Benfica vai comemorar o tetracampeonato ele até vista de azul como nós, e aliás os nossos ouvintes podem ver isso, portanto... Ok, muito bem. Relativamente a este processo, não houve nada fundamental que acontecesse durante a semana que levasse ou que me leve a alterar a minha opinião sobre o processo, sobre as condições, sobre o que isto representa, quer para o Partido Socialista, quer para Pedro Araújo. A única questão nova que pode ser abordada e deve ser abordada é que eu acho que de facto a ruptura já aconteceu, que neste momento é claro que Pedro Araújo não tem condições, mesmo que um cenário alternativo se pusesse por via de órgãos superiores, acho que neste momento já nem sequer isso se coloca, e a verdade também é que não deixa de ser curioso também, analisando a capa do jornal Expresso de hoje. Ainda não consegui ler a notícia no seu todo, mas apenas também aquilo que nós vamos conhecendo durante a semana, e que tem duas frases muito importantes e que também depois podemos analisar. Uma é que o Largo do Rato perde o controle do PS a norte, ou seja, António Costa e Ana Catarina Mendes estão com problemas em gerir o PS a norte. Conhecemos também esta semana um comunicado, uma nota de rejeição, uma nota de protesto muito dura da distrital do PS Braga relativamente a Manuel Pizarro. Manuel Pizarro, que é o presidente da distrital do PS no Porto, no distrito do Porto, sobre a sua presença num jantar de 25 de Abril em Faf, a representar a secretária-geral adjunta. Portanto, há aqui várias confusões. E depois também uma sondagem que o Expresso hoje publica no jornal, em que Rui Moreira está à beira da maioria absoluta. Ou seja, aquilo que nós vemos também é que a distrital do Porto está com inúmeros problemas centrais, em concelhos muito centrais e muito importantes. Não quer dizer que Felgueiras não o seja, mas Felgueiras é um concelho do interior do distrito do Porto. E de facto Manuel Pizarro tem um primeiro problema, que é conseguir um bom score eleitoral na cidade do Porto, no concelho do Porto, isto para impedir, numa primeira análise, que Rui Moreira possa chegar à maioria absoluta, e também que o PS tenha um resultado eleitoral bastante promissor. E eu hoje ouvi que nesta sondagem poderia andar à volta de 28%. Portanto, eu acho que a distrital, de facto, no último passo, quando tiver que ratificar a decisão que o Partido Socialista Felgueiras, a Comissão Política, tomar sobre o novo candidato, não terá muito mais margem que não seja aprovar essa candidatura, se bem que em termos de processo podia seguir um outro processo, e aliás deveria ter tido outra intervenção. Aliás, o facto de não comentar as notícias, e a distrital do PS Porto não tem comentado as notícias, também é um mau sinal. Em relação a isso, se me permites, na conversa que tive com o Sr. Eduardo Bragança, ele assegurou-me que a distrital deu total liberdade e responsabilidade à Conselhia para gerir este caso. Sem dúvida, mas se calhar também poderíamos ter ouvido Manuel Pizarro ou alguém da distrital dizer que não tinha quaisquer comentários a fazer, mas para reforçar a posição da Conselhia do PS em Felgueiras. Também acho que teria sido importante dizer, pelo menos, continuamos a confiar nas escolhas. Os tentaram, mas a Comissão Distrital não comentou. Eu sei, mas portanto também é digno de nota que não tenha feito qualquer comentário. Relativamente àquilo que aconteceu na semana passada e que nós comentamos e que era do nosso conhecimento, de facto, a última vez que a Comissão Política reuniu presencialmente foi na altura em que escolheu Pedro Araújo e que validou Pedro Araújo como candidato, uma validação que, relembro, segundo o comunicado que é público, aconteceu por unanimidade e aclamação. Mas sabemos também agora que existe um documento que foi assinado não por todos os elementos da Comissão Política, a pedir a revogação, a revogar a decisão de Pedro Araújo liderar a lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Felgueiras. Portanto, aparentemente, e isso aconteceu, e a assinatura desse documento também aconteceu posteriormente àquilo
pelo menos factualmente, segundo aquilo que são as notícias que vão surgindo, aconteceu após Eduardo Bragança, o Sr. Eduardo Bragança, Presidente da Comissão Política e Conselheiro do PSF Alqueiras, ter comunicado em reunião da Distrital de ponto de situação sobre os candidatos, que Pedro Araújo já não seria o candidato. Aparentemente também, e segundo as notícias, esta ruptura, ou o início da ruptura, começou por acontecer a 25 de Abril, em que, aparentemente, numa reunião em que pelo menos estiveram presentes até à altura candidato e o Sr. Eduardo Bragança, potencialmente estiveram também outras figuras, isso não é claro nas notícias que nós tivemos acesso, nas notícias públicas, e perante um conjunto de condições que, pelos vistos, Pedro Araújo diz que são políticas, não houve acordo sobre essa mesma... Condições políticas graves, foi o que ele disse. Que acabamos de ouvir. Sim. E, portanto, houve esse desentendimento. É claro também que parece-me que um dos principais pontos está relacionado com a elaboração da lista, do conjunto eleitoral que se iria apresentar a eleições, pelo menos nas figuras, nos lugares mais relevantes da candidatura. Por aquilo que se vê nas notícias, isso parece claro. Aquilo que vamos lendo na imprensa sobre as fontes oficiais do Partido Socialista, presume-se que seja a Comissão Política, ou o Secretariado, ou o Presidente da Comissão Política. Isso não é claro quem é que está neste momento a comunicar à imprensa, mas alguma coisa está a comunicar, porque, por exemplo, o Semanário Felgueiras esta semana tem citações, portanto, indicando que se trata de uma fonte oficial. Aquilo que está na origem é de facto esta ruptura relativamente às listas, que me parece o ponto importante e neste momento que nós conhecemos publicamente mais divergente. Isso não ficou muito claro, porque nem Pedro Araújo nem Eduardo Bragança assumem que... Certo, mas aquilo das notícias, aquela notícia que está presente no Expresso de Felgueiras diz que um dos pontos de ruptura tem a ver com a composição das listas ao Executivo. Se bem que aquilo que se lê das fontes oficiais do Partido Socialista em Felgueiras, aquilo que se lê é que o candidato não tinha condições em termos de não garantia um bom resultado eleitoral. Não conhecer, há muitos estudos de opinião, acho que nós nem sequer podemos falar de sondagens, porque são estudos de opinião que são feitos com amostras muito pequenas, que não estão validados, que são encomendados por qualquer um, mas o último que comentaram até comigo desse estudo de opinião, não sei se foi uma sondagem feita apenas numa rua ou numa casa, ou se foi numa freguesia ou em várias freguesias, portanto não sabemos essas condições. Nessa altura em que foi feito esse estudo de opinião, que é mais ou menos recente, o PS, com Pedro Araújo a candidato ainda, tinha um pouco mais de 30%. Sendo que o PSD estava em quebra já abaixo dos 48%. Portanto, digamos que se olharmos que o PS, o Partido Socialista, em 2013 teve 26%, 25,93% dos votos. Vamos ter aí uma fatia grossa da abstenção, se calhar. Provavelmente, mas eu acho que sobre a abstenção eu acho que nós podemos falar mais tarde. O que eu acho aqui é que, de facto, ninguém sai bem neste processo de ruptura ou da saída de Pedro Araújo, da candidatura, do rosto da candidatura do Partido Socialista em Felgueiras. Aparentemente a Comissão Política, assinando um documento não por todos os elementos, alguém ou alguns, não é claro ainda, não assinaram esse documento, portanto, não sei se não concordando com a decisão ou não concordando com a forma, isso também é algo que provavelmente será discutido. Parece-me também claro que Pedro Araújo não tem qualquer condição de ser candidato neste momento pelo Partido Socialista, até porque vemos aquilo que acontece em Faf, em que temos uma candidatura apoiada pelo Partido Socialista de Raul Cunha, e temos uma candidatura independente, apoiada pelo Presidente da Comissão Política do PS FAF, José Ribeiro, ex-Presidente de Câmara, de Antero Barbosa. Aliás, e só mais duas pinceladas muito rápidas sobre isto,
Tem-se falado também que Pedro Araújo está à espera das decisões. Eu acho que Pedro Araújo neste momento não deve esperar por quaisquer decisões. Eu acho que deve, neste momento, e atendendo a que ele disse que vai ser candidato, independente, candidato, não diz que vai ser o candidato a Presidente de Câmara, mas diz que vai ser candidato às autárquicas. Acho que naturalmente e objetivamente eu acho que Pedro Araújo e os seus apoiantes devem estar a trabalhar para se apresentarem em eleições, até porque eles fizeram já tinham pronto um grande conjunto de propostas que resultaram daquelas reuniões do MIC, que provavelmente pode ser uma base para o programa eleitoral com que são a apresentar. Isto porque e também eu gostava de realçar isso, é que o documento do programa eleitoral é algo importante com que as pessoas se apresentam, com as ideias importantes, mas que é um programa que consiste de contributos de muita gente e não apenas nem do número 1, nem do número 2, nem do número 3, é um conjunto vasto. Aliás, eu fui candidato à Assembleia Municipal em 2013 e também participei com ideias na elaboração desse programa. Mas, por vezes, e também para ficar muito claro, os projetos não falham pelo projeto em si, pelo que lá está presente, mas falham também pelas pessoas que são o rosto e pelas competências que têm, inclusive, para implementar esse projeto. Muitas vezes os projetos falham porque as pessoas que os lideraram e que fazem parte da equipa não foram capazes de o materializar. E por isso é que eu digo que também neste processo é muito importante termos em atenção, o cabeça de lista é muito importante, mas toda a composição do grupo é também importante para dar essa competência e esse reconhecimento. E sobre os nomes que se tem-se falado em vários nomes. Há quem diga que é mais ou menos público que o candidato será uma candidata, portanto será uma mulher a liderar. O Sr. Bragança disse-me que não fez ainda nenhum convite a ninguém para ser o candidato do PS. Aquilo que nós vamos ouvindo na rua, umas coisas são verdade, outras não são verdade, umas são apenas mentideiros, especulação, outras são de facto coisas que acontecem, e nós também, quer eu, quer o Lionel, quer tu, já que andamos há alguns anos, sabemos muito bem que nós, para confirmarmos aquilo que nos dizem, não nos fiarmos apenas numa única pessoa. Eu pelo menos costumo ouvir várias para formar a minha opinião e portanto, quando às vezes nos dizem algumas coisas, a gente confirma, e aquelas que a gente consegue confirmar ou aquelas que realmente se comprovam como tendo alguma veracidade e alguma sustentabilidade são, e portanto parece que de facto, aliás, eu acho que o Partido Socialista tem que apresentar um candidato rapidamente. Estamos 4 meses das eleições, em termos... Sendo que um mês é de férias, estamos a 3. E portanto há muito para trabalhar, há muito para falar e há muito para fazer. Portanto, acho que ou existe uma grande certeza que a pessoa que se vai convidar vai aceitar, e portanto pode-se convidar quase no dia anterior a apresentar a lista no tribunal, ou então acho que obviamente que os convites e as sondagens devem já ter acontecido com agora, essa situação põe-se também para uma eventual candidatura do Pedro Araújo como independente. Não está a ficar um bocado tarde para também... Eu acho que está a ficar um bocado tarde para todo este processo, aliás para toda a gente. Isto só está bom para a maioria que está no poder, para o PSD, para o Dr. Inácio Ribeiro, que está a fazer neste momento, resolveu aparentemente, por aquilo que é conhecido, resolveu o problema em casa, não é? Aquele problema que tinha em casa e que atingiu umas situações bastante dramáticas, aparentemente foi resolvido. Não sabemos se há resquícios ou não que possam vir mais tarde a pagar-se ou não ao aparecer, mas aparentemente as coisas estão mais ou menos resolvidas. Tem vindo sequencialmente a apresentar uma série de candidatos. Se calhar o Lionel hoje até nos traz mais novidades bombásticas, portanto vale a pena ficar para ouvir. E isso é que é importante. Uma das coisas que esta semana realmente alguém é que eu muito prezo, falou-se muito esta semana de que José Ribeiro, o líder da Conselhia de PS-FAV, poderia ser um dos potenciais nomes que poderia estar referenciado para ser o candidato em Felgueiras. Obviamente que essa é uma daquelas coisas que não faz sentido nenhum, porque é alguém com uma ligação umbilical e preponderante em FAV, ex-presidente da Câmara, líder da Conselhia, e está absolutamente empenhado na candidatura independente de António Barbosa. Se ele poderá ter sido sondado
há muito tempo atrás para vir a encabeçar a candidatura em 2017, se calhar até pode ter acontecido, mas neste momento acho que de facto esse é um daqueles rumores que é pura especulação e que não tem qualquer fundo de verdade. Fora isso, acho que... desculpa estar a interromper-te mais uma vez, mas isso fez-me lembrar uma coisa que também me foi dito pelo Sr. Eduardo Bragança, é que a pessoa que ele agora irá convidar não será a segunda escolha. Eu posso dizer qual é a interpretação racional. É que a primeira escolha da Comissão Política e que foi aprovada foi Pedro Araújo. Factualmente, o primeiro candidato a ser escolhido, a primeira pessoa a ser escolhida e aceite foi Pedro Araújo. Portanto, o segundo candidato a ser escolhido para liderar será sempre a segunda escolha da Comissão Política. Isso são factos. Acho que... e uma das coisas também que as pessoas, se calhar as pessoas precisam de saber, é que eu e o Lionel, acho que posso falar por ele também aqui, é que nós não vimos aqui com recados de ninguém. Nós formamos a nossa opinião, Não vimos com a cartilha, não é? Não vimos com a cartilha, apesar do Lionel saber bem que isso é no Benfica, a cartilha. Mas não trago cartilha e formo a minha opinião com base naquilo que eu presumo. E além disso também, e para que fique de uma vez também muito claro, eu não tenho quaisquer intenções, e já as manifestei no seu devido tempo, a integrar qualquer lista do Partido Socialista ao Executivo. Portanto, por razões pessoais e profissionais, nunca fez parte dos meus objetivos de integrar. Portanto, os meus comentários nem sequer estão condicionados por alguma jogada tática de tentar o que quer que seja. Portanto, sobre esse ponto de vista, sejamos também claros. E também, não trago recados, não falo de recados e formo a minha opinião com base na minha consciência, e por isso também é que já me tentaram afastar várias vezes da minha coluna de opinião e condicionar isso, mas podem estar tranquilos. Muito bem, só dizer que eu também não trago recados de ninguém, apenas tive uma conversa com o Sr. Bragança durante esta semana, via telefone, e obviamente que não tenho que guardar segredo, porque o Sr. Bragança sabia com quem estava a falar, que era com o jornalista, e eu mesmo lhe disse que ia utilizar algumas das coisas que ele me estava a dizer para tornar públicas, e ele sabe perfeitamente disso, por isso não estou aqui a comentar nenhum em confidência, e também não estou a transmitir recados, mas só já agora acrescento, porque eu acho que o que ele disse também é importante para o debate, que dos 51 elementos que compõem a Comissão Política, todos revogaram o nome de Pedro Araújo por considerarem que ele não reúne os critérios para ser o candidato do Partido Socialista. Sendo um documento... Disse também, só para terminar, Helder, que todos os elementos da Comissão Política e todos os presidentes de junta, à exceção de apenas um. Okay. Portanto, houve alguém que não concordando com a forma. Já agora, só para perceber, os presidentes de junta também fazem parte da Comissão Política? Há alguns presidentes de junta que fazem parte da Comissão Política, sim. Pronto, já agora e o presidente de junta faz parte da Comissão Política, sim. Muito bem. Pronto, e então o comentário também do Lionel a este assunto. Ora, muito bem. E até para encerrarmos hoje aqui este assunto, porque isto já... Sim, agora só vamos ter que falar do novo candidato. Exato. Antes de mais, boa tarde a todo o nosso auditório. Bem, o encerrar o assunto, não sei até que ponto, não é? Porque eu, para mim... nós aqui. Sim, mas penso que também já estaria e deveria estar encerrado, e parece que da parte do PS está encerrado. Mas da parte do Dr. Pedro Araújo ainda não está encerrado, porque o que temos é que, aliás, numa entrevista que eu agora até me estava a socorrer há pouco, ele próprio diz que teve conhecimento, e esta ruptura surgiu no dia 25 de Abril. Portanto, desde 25 de Abril, há um mês, que tem conhecimento desta ruptura. E ouvimos agora nestas declarações que são uma ruptura que tem a ver com divergências políticas graves, com o líder da Conselhia. Eu não consigo conceber como é que se consegue preparar uma candidatura e apresentar-se a eleições em que o candidato e o líder da Conselhia têm uma ruptura grave. Ou sai um ou sai outro, não é? Ou sai um ou sai outro, e parece-me que quem não está dentro da máquina do PS é o Dr. Pedro Araújo. Aliás, até diz que desconhece as decisões quer do órgão local do PS, quer a nível distrital. Bem, que eu saiba, e parece que aí não tenho... estou certo, o Dr. Pedro Araújo é que não faz parte de nenhum órgão do PS, portanto não tinha que ser convocado
para estas reuniões que diz que não tem conhecimento. No entanto, também socorrendo-nos das notícias que vão surgindo na imprensa escrita local e também aqui na Rádio Felgueiras, a verdade é que existe um comunicado oficial do PS. Portanto, não estamos aqui a comunicar a revogação da candidatura do Dr. Pedro Araújo. Portanto, não estamos a falar Aliás, aqui... ficamos a conhecer que o Pedro Araújo seria o candidato por comunicado e ficamos a saber que ele já não seria o candidato também por comunicado oficial do PS. Portanto, não estamos aqui a falar, como faz crer o Dr. Pedro Araújo, de uma decisão do líder da Conselhia que não foi validada pelo restante, penso que é a Comissão Política. A Comissão Política penso que é a designação, a Comissão Política de Felgueiras. Portanto, não há dúvida nenhuma. E assistimos agora a uma situação que, após 3 meses, após se ter apresentado como candidato pelo PS, em que, como eu já dizia no programa da semana passada, não ouvimos nenhuma intervenção de cariz político por parte do Dr. Pedro Araújo, ou seja, perdeu literalmente 3 meses. Acredito que possa estar a trabalhar no seu programa, mas penso que é um trabalho um bocado delicado nestas 2, 3 semanas em que... Destas 2, 3 semanas, não, neste mês, porque, pelos vistos, a ruptura surgiu a 25 de Abril. Mas é um trabalho que ele não consegue fazer com grande afinco, porque não sabe quais as suas listas e se vai continuar com o PS ou não. E depois, por outro lado, como dizíamos há pouco, estamos a 4 meses, mas na verdade são 3, por causa das férias, das eleições. Portanto, isto, penso que, aliás, nesta altura, estar a debater estes temas e estar-se com esta crise, no âmbito desta candidatura, eu penso que é premonitório do que poderá acontecer, porque isto já era momento de estarmos a falar aqui de quem é... De propostas. Exatamente, quem são as listas, porque as listas e as propostas e os programas não é só do cabeça de lista, nem pode ser... Portanto, é tudo muito estranho. E coloca-se agora a questão, parece-me que é certo que o Dr. Pedro Araújo não será candidato do PS. Portanto, o que é que irá... O Hélder falou aqui um bocadinho na perspectiva do que é que irá acontecer ao PS. Bem, parece que está no mercado, está à procura e, segundo se sabe... Gostei da expressão, está no mercado. O mercado de transferências ainda está aberto para o mercado PS. De transferências, bem, afinal o Lionel sabe alguma coisa que nós não sabemos. Não, estou a falar de mercado de transferências porque é no futebol em que se vai buscar. Não estamos a falar de transferências. Acredito que ninguém do outro partido gostaria de ser a segunda escolha aqui do PS, porque efetivamente estamos a falar de segunda escolha, não vale a pena fugir à questão. Mas o que é que irá acontecer aqui ao Dr. Pedro Araújo? Porque ele diz que com o PS ou sem PS se irá manter como candidato. Diz no jornal, porque aqui a rádio não disse isso. Disse que nem sequer pensa em outros cenários. Pois, mas o que é que irá acontecer? Vai criar já tivemos o primeiro MIC. O primeiro MIC, a independência e tal, afinal não é assim tão independente e até foi integrado agora no PS. E apesar de o PS, o partido, não querer o independente faz fincapé e diz que quer fazer parte do partido. Portanto, o que é que, para mim, de factualmente, o primeiro MIC foi extinto. De facto, por estes factos que ocorreram. Portanto, vai ser criado agora que é o segundo MIC. Vai-se apresentar... Há partidos que não apresentaram candidatura. Pois, e será que, aliás, estou curioso por ver, porque penso que também temos declarações gravadas da parte do CDS, não é? Temos do CDS e também do Nuno Fonseca. Será que se irá agora apresentar como candidato, eventualmente, por parte do CDS? Agora todos os cenários são possíveis, não é? Porque... Eu lembro que o Partido Comunista que aparece geralmente só perto das eleições, mas todos os anos eleitorais apresenta o seu candidato. Certo. Tradicionalmente e que representa sempre 2% do eleitorado. Sim, e o Bloco de Esquerda também tem apresentado. Também. Ora bem, exatamente. Portanto, ainda há, mas o Partido Comunista penso que estará fora de questão. E nas duas últimas eleições até tivemos o PCTPM e RPP. Portanto, vamos ter pode efetivamente ainda mas esses aparecem sempre só perto já da... E também, segundo aquilo que é conhecido, o partido fundado por o Dr. Marinho Pinto, agora não tenho presente o nome do partido... Qualquer coisa Cidadãos. Aparentemente também está à procura de um candidato para se apresentar a eleições em Felgueiras. Bem, só para concluir então este tema, eu penso que quer o PS... quer o Dr. Pedro Araújo, saem muito melindrados da situação. O Dr. Pedro Araújo, efetivamente,
começou bem com o MIC, com um movimento de reflexão, desiludiu muita gente ao rapidamente juntar-se ao PS. Esta novela que está a acontecer como eu há pouco enfatizava, do independente que não quer sair do partido, penso que o deixa muito melindrado. E agora estava-me a lembrar de duas notícias um bocado opostas que penso que serão motivo para ser repensadas, porque quando há pouco tempo via o Expresso de Felgueiras, via no mesmo jornal e escrito duas notícias e duas declarações do Dr. Pedro Araújo completamente opostas, porque numa dizia, quando lhe perguntava porque é que se achava mesmo que iria vencer a Câmara, ele disse claro que sim, senão não saía da escola secundária de Felgueiras. Depois, noutra entrevista, logo seguinte, quando se lhe perguntava porque é que saiu da escola secundária de Felgueiras, ele disse, saí da escola secundária de Felgueiras por 15 anos é muito tempo e penso que o timing está esgotado. Já não foi afinal para se candidatar. Portanto, acho que convém repensar bem as suas declarações, e isto só para entroncar aqui num aspecto. Eu admito que tudo isto aconteceu ao Dr. Pedro Araújo e que, de certa forma, pode-se dizer que foi uma vítima, porque ele é que fica bastante melindrado por alguma... Penso que pode dizer isso por alguma inexperiência política, porque penso que é conhecido que nunca teve nenhuma intervenção política e está a aprender da pior forma os meandros da política. Sim, só para esclarecer, o Partido de Marinho Pinto é o Partido Democrático Republicano. É isso. Partido Republicano, é isso. Googlei aqui num instante. Pode ser que tenhamos aí mais surpresas, vamos ver. Bom, mas vamos então avançar com outras candidaturas. Também falei esta semana com o candidato Nuno Fonseca, candidato independente, que propunha então que ouvíssemos de seguida. Fazendo um balanço, o ponto da situação da sua candidatura, como é que estão os trabalhos neste momento? Os trabalhos estão a decorrer com normalidade, numa fase em que estamos a dar a conhecer o projeto a algumas pessoas e a algumas entidades. Está a correr muito bem, a receptividade tem sido enorme e, portanto, continuamos a trabalhar, sobretudo nesta fase, nos aspectos legais da candidatura, tendo em conta que se trata de uma candidatura independente e, portanto, que tenha outro tipo de constrangimentos. Estando ultrapassados, daremos a conhecer publicamente o nome da candidatura, do movimento que vamos incorporar, e estaremos em força para atacar o próximo ato autárquico. É possível já saber alguns nomes que o vão acompanhar na lista da Câmara? A seu tempo terão novidade relativamente aos nomes, portanto, acho que o fundamental, acima de tudo, é saber que estamos no terreno, temos pessoas a trabalhar connosco e é essas pessoas que serão conhecidas oportunamente. Mas mantenha a mesma intenção de se candidatar independente? Sempre independente e, portanto, quanto a isso não restam qualquer tipo de dúvidas. Manuel, Nuno Fonseca, não deixar dúvidas que vai sozinho às urnas. Sim, mas já aqui há 2 ou 3 programas atrás tínhamos falado e eu disse que, pelo que conheço e pela retidão que lhe reconheço, não tinha dúvidas que realmente ele ia cumprir a sua promessa e, pelos vistos, está aqui mais uma vez a vincular-se, portanto não resta dúvidas. No entanto, e como eu dizia há pouco, estamos a 3 meses úteis e penso que estará um bocado atrasado, digo eu, mas penso que tem que caminhar rapidamente e para se conhecer os rostos que o apoiam, porque, como dizia também há pouco, as listas não é só o primeiro rosto, é um conjunto de rostos. E não deixa de ser aqui interessante um aspecto, porque falávamos há pouco do Pedro Araújo, falámos agora de Nuno Fonseca, vamos falar a seguir do CDS. A verdade é que, eu digo isto porque há pouco em off estava a comentar isto com o Hélder, e todos nós, pelos rumores que se falavam e que todos nós conhecemos, todos estes
todas estas 3 candidaturas, Pedro Araújo, Nuno Fonseca e CDS, e mais alguns dissidentes, assim apelidados, do PSD, faziam parte daquilo que nós chamávamos a geringonça, de um grupo alargado geringonça à moda de Felgueiras, que pretendia fazer... Pois, isto serve precisamente para esclarecer que essa geringonça já não existe. Pois, e parece que está visto que não se poderia manter, porque mas está claro, acho que nesta posição de Nuno Fonseca ele demarca-se de qualquer partido, de qualquer acordo, aliás isso tinha ficado claro na entrevista dele. Para ouvir que é melhor. Mas estamos, mas estamos aqui a falar de 3 ou 4 movimentos em que não se conseguiram conciliar entre si, porque todos têm e também não ambições, porquê, não é? Porque, não percebemos porquê, mas porque todos, e se calhar pode ser um bocadinho por aqui, se calhar todos têm nós fazemos as nossas deduções, não é? Ambições muito próprias, e basta ver, Pedro Araújo quer ser candidato e quer ser candidato. E acho que tem condições para ser candidato. Nuno Fonseca também vai ser candidato, portanto, o candidato só há cabeça de lista. Depois, pelos vistos, não conseguiram criar aqui uma lista conjunta e, portanto, com certeza também deveriam ter visões políticas muito próprias que não se conciliavam umas com as outras. No entanto, estou muito curioso, neste momento penso que não há muito a dizer quando há a candidatura do Nuno Fonseca, mas estou bastante curioso por saber quais são os apoios, sobretudo pelo facto de, também, como dizíamos há 2 ou 3 programas, o facto de ele não se candidatar com presidentes de junta, ou seja, não vai apresentar candidaturas às juntas de freguesia. E eu penso que isso é um handicap um bocadinho grande, porque, como também eu dizia, o trabalho nas autárquicas faz também um bocadinho em rede, e o facto de termos a nível concelhio e a nível municipal, para a Câmara e para a Assembleia Municipal, um trabalho nas juntas de freguesia, em todas as juntas de freguesias, é muito importante. Portanto, parte aqui com esta falha, por opção, pelos vistos, mas não há muito a dizer. Aguardamos. Vamos aguardar para a semana, vamos saber mais novidades sobre esta lista. Helder, o teu comentário? Bem, o meu comentário sobre este assunto tem muito a ver com aquilo que eu já disse. De facto, Nuno Fonseca confirma que vai por um caminho completamente independente e, portanto, e por isso está a tratar de aspectos legais que não são fáceis e também vai ter que recolher mais de 2.000 assinaturas, e esse é um processo... Depois de estar formado o movimento e de ter um nome, é que pode partir para essa fase de assinaturas. Exatamente, e por exemplo, quem segue nas redes sociais, por exemplo, Narciso Miranda está já no processo de recolha de assinaturas para ser candidato em Matosinhos. Aliás, o Partido Socialista acho que corre risco de apresentar 4 candidatos da sua área política em Matosinhos. Portanto, não deixa de ser interessante. Mas, portanto, aqui fica claro mais uma vez e comprova que, de facto, naquela entrevista lemos bem aquilo que Nuno Fonseca disse relativamente à saída e ao apoio de qualquer partido. É um movimento completamente independente, mas a verdade é que sobre esta candidatura não se conhece nada, nem apoios, nem equipa, nem qual é o principal projeto, porque aquilo que Nuno Fonseca disse na sua entrevista não é nada que nenhuma das outras forças da oposição, nomeadamente o Partido Socialista, que é a força da oposição que tem apresentado ideias, tenha manifestado um rosto. E sobre esse ponto de vista, se nós compararmos as duas pessoas que neste momento podem encabeçar uma lista de independente e que possam ter maior score eleitoral ou possam ter pelo menos maior potencial para um score eleitoral, acho que Pedro Araújo está em vantagem, e não apenas em vantagem pela personalidade, mas também em vantagem pelo trabalho político do programa eleitoral que fez durante o ano em que o primeiro mix reuniu e elaborou um conjunto de propostas. Ou seja, sob o ponto de vista de programa eleitoral, sobre aquilo que podem ser as propostas, acho que esse trabalho estará mais adiantado, ou publicamente está bastante mais adiantado relativamente àquilo que foi o primeiro MIC. Portanto, acho que aqui, comparando as duas fases, depois a seguir, não sabemos se em termos de apoios, em termos de equipa, em termos... Por exemplo, eu acho que Pedro Araújo, se tiver que lhe fazer uma crítica neste momento, é que ele deveria ter aproveitado muito melhor aquelas ideias e o trabalho para ter uma maior intervenção pública sobre aquilo que são as ideias e as propostas, porque realmente o primeiro MIC elaborou um conjunto de propostas. Não eram disruptivas, mas aliás o Pedro Araújo, quando veio aqui ao programa e se sentou connosco, disse que de facto não eram disruptivas, não traziam assim grandes inovações, mas traziam sobretudo vontade de realização.
E portanto, sobre este ponto de vista, mas reparem, e sobre aquilo que o Lionel dizia, que é muito interessante, que era aquilo que nós chamamos aqui em off sempre muitas vezes a geringonça à moda de Felgueiras, os principais rostos de facto estavam concentrados aqui em 4 ou 5 figuras que nós podemos nomear muito rapidamente, porque são do conhecimento público e tornou-se um assunto público, não era um assunto de feira e veres. Nuno Fonseca, Pedro Araújo, Eduardo Teixeira, Carla Guimarães, Carla Carvalho, peço desculpa, e Vítor Vasconcelos. Destas figuras todas, começamos por assistir primeiro à saída de Pedro Araújo para assumir a candidatura pelo Partido Socialista. Depois começou-se a falar então que para substituir Pedro Araújo iria entrar uma outra figura que no passado fez parte de um executivo do Partido Socialista, de um executivo de Fátima Felgueiras, Fernando Marinho, e em que o número 2 continuaria a ser provavelmente Vítor Vasconcelos, que se mantinha na estrutura. Entretanto, quando isso se tornou mais forte em termos de visibilidade na imprensa, os jornais locais chegaram a relatar essa confluência de ideias. Nuno Fonseca demarca-se e diz: eu vou assumir uma candidatura própria no meu nome, portanto eu vou assumir aqui um risco. E entretanto fica-se a saber que Fernando Marinho e Vítor Vasconcelos seriam os principais rostos dessa candidatura, provavelmente apoiada pelo PS, pelo CDS e pelos dissidentes do PST, mas entretanto temos que ouvir também as declarações de Carla Carvalho para perceber exatamente quais são as ideias do CDS. Agora, Fernando Marinho realmente ainda se mantém com este desmantelamento de uma estrutura, ainda se mantém. Vítor Vasconcelos, perante também esta dinâmica diferente, ele que já tinha estado no MIC, ele que visivelmente... Vítor Vasconcelos foi falado em várias frentes, mas a verdade é que ele tem estado mudo neste processo todo, não tem dito nada, e nós conhecemos a personalidade, já o tivemos aqui connosco, e Vítor Vasconcelos parece-me que passa um bocado ao lado disto tudo. É falado, é sempre falado, mas será que na verdade é consistente essa ideia? Mas isso aí só se calhar o Lionel é que nos pode dizer se Vítor Vasconcelos é consistente ou se um destes dias vamos ter a sua apresentação também, uma vez que o PSD tem vindo a apresentar os candidatos ou os recandidatos às várias freguesias e uniões de freguesia, se Vítor Vasconcelos também vai ser apresentado como recandidato à Junta de Freguesia de Airães. Portanto, acho que Eduardo Teixeira, aliás, sempre sustentou a existência de um projeto, inclusive quando esteve aqui connosco e nas conversas que fomos tendo, que o projeto seria derrotar Inácio Ribeiro, uma candidatura de Inácio Ribeiro pelo PSD, e que ele só acreditava que isso fosse possível com uma confluência numa plataforma confluente, agregadora de todos, com uma frente comum. E portanto eu acho que isso hoje está visível que não vai acontecer. Aliás, eu acho que hoje está mais fragmentado, e num cenário de fragmentação, eu acho que a vantagem é claramente para a maioria do PSD, para o Dr. Inácio Ribeiro. Infelizmente, custa-me dizer isto, eu que durante estes 4 anos tenho sido um crítico acérrimo e com sustentabilidade naquilo que as pessoas também sabem da gestão do Dr. Inácio Ribeiro, do PSD, do Executivo do PSD. É mau que assim seja, mas na verdade num cenário político, que é aquilo que nós comentamos aqui, isto só beneficia claramente o poder. E também esta ruptura no Partido Socialista também pode contribuir para a abstenção, porque as pessoas tem-se visto algumas reações nas redes sociais, as pessoas desacreditam, ou seja, lá está outra vez os partidos a funcionarem, e por acaso isso também pode contribuir dessa forma. Em Felgueiras é interessante que a abstenção diminuiu, por exemplo, de 2009 para 2013. Aumentou. Em 2009 foi de 73% a votação. Em 2013 foi só de 65%, portanto houve menos quase 9% de pessoas, 8% de pessoas a votarem, e vamos ver aquilo que nos reserva. Ou seja, quando se perspectivava uma luta acérrima entre pelo menos dois lados, o Partido Socialista e o PSD, aquilo que agora, com duas candidaturas fortes, nesse caso iríamos tender a uma participação das pessoas, e agora isso pode não acontecer. Bem, vamos avançar então para ouvirmos também a engenheira Carla Carvalho. Ela é líder da Comissão Política do CDS Felgueiras.
com quem também falei durante esta semana e propunha que ouvíssemos. Está tudo dentro da normalidade. Eu estive ontem em Lisboa, fui aprovar a nossa proposta em Conselho Nacional. Dentro de dias estou apta, o nosso grupo de trabalho está apto a tornar público. Está tudo dentro da normalidade, por isso eu acredito que dentro de uma semana tornaremos pública a nossa proposta. Pode-nos avançar se o CDS vai concorrer coligado com alguma força política ou alguma força independente, ou vai sozinho? Sim, vamos coligados. E em relação a nomes de candidatos, é possível já avançar alguns, não? Não. Portanto, ficamos a saber que o CDS vai coligado, os nomes só para a semana que vamos ficar a conhecer. Comentário, Leonel. Bem, não sei, não tenho grande comentário. Acho que não disse grande coisa, não é? Não temos grande. Esta novidade de que vão coligados. Bem, pode ser coligado com o PSD, não é? Com o PSD não é certamente. PSD é com o PPM. Vai com não, o não é. Mas melhor de fazer uma candidatura, aliás. Não, mas com o PSD não é certamente. Aliás, até nem seria muito de estranhar, porque se analisarmos o comportamento do CDS durante estes 4 anos, que até teve um resultado interessante, vemos que da parte do CDS, eu não conheço, tirando quando veio cá a engenheira Carla Carvalho ao programa, em que foi a única vez que em 4 anos lhe ouvi do CDS ou dela alguma crítica à gestão autárquica. Portanto, o CDS esteve mudo durante este tempo todo e, aliás, até posso dizer mais que mudo, até manifestou o seu apoio a todas as medidas do PSD. E basta-me socorrer do que é que... Exatamente, o que é que aconteceu na Assembleia Municipal, porque os 2 membros eleitos pelo CDS sempre estiveram de acordo com as medidas e, sobretudo, as principais, que mereceram aqui muitas e duras críticas, aqui, sobretudo da parte do Helder, mas que sempre apoiaram. Portanto, até não seria de estranhar, mas que é certo que não se vai ligar com o PSD, o que é que parece... Portanto, já temos aqui uma novidade. Não temos uma coligação de CDS com o PSD. Não é novidade nenhuma, porque o PSD já apresentou... Contando que o CDS também não deve fazer uma coligação nem com o Bloco de Esquerda, nem com a CDU, nem com o PCTPM e RPP. Nem com o PS, presumo eu. Agora, não faço ideia. Parece que está muita coisa em aberto. Agora, o que é que parece que, pelo que se fala, poderá acontecer? É que esta lista do CDS irá integrar, como se diz, alguns dissidentes do PSD. Mas esses dissidentes... Isso não é uma coligação. Isso sim, é uma integração. Mas Carla Carvalho disse que era uma coligação. Uma coligação pressupõe entendimento entre partidos. Entre partidos, sim, também acho que sim. Mas além disso, que não sabemos, estamos aqui apenas a imaginar possíveis cenários, mas é um dado extra que eu queria lançar, porque houve-se que realmente alguns dissidentes, assim apelidados do PSD, integrarão essas listas. Como o Helder dizia há pouco, e vamos falar melhor no tema a seguinte, realmente esses dissidentes hoje em dia pode-se resumir a três, digo eu, e sem grandes dúvidas, porque tudo se harmonizou com muita rapidez. Mas a verdade é que o PSD, felizmente, é muito rico em personalidades e pessoas, e portanto tem matéria para todos, e portanto há que aproveitar quem puder. Helder, CDS. Assim, eu acho que aquilo que já fizemos. Aliás, desculpa, o CDS, como partido que patrocinava, entre aspas, a geringonça, e digo patrocinava, que era o único partido oficialmente nessa geringonça, não foi capaz de reunir consensos com estas personalidades que já falamos, quer o Nuno Fonseca, quer o Pedro Araújo. Portanto, parece-me que também aqui poderemos dizer que o CDS irá apresentar um candidato de não primeira, não segunda, talvez terceira, quarta ou quinta escolha. Agora, se calhar está a trabalhar melhor que trabalhou o PS e que o Pedro Araújo, em que não divulgou nada antecipadamente que pudesse correr mal. Peço desculpa, ele. Força, é importante. Assim, acho que a leitura que eu faço de Carla Carvalho é que ela não diz quase nada. Porque analisando friamente os cenários, uma coligação pressupõe uma coligação com partidos, e olhando para aquilo que é o espectro dos partidos que possam representar e ser mais-valia, realmente eu só vejo uma coligação se fosse com o PSD. Portanto, não vejo, mas o Leonel disse que é impossível e que não vai acontecer, portanto, ok,
temos aqui... Eu digo isto porque o PSD já fechou esse processo há muito e, portanto, está fora de questão o CDS. Pode estar aberto a novos apoios. Está asseverado aqui. Está asseverado. Depois, também, numa coligação, qual é o papel do CDS? O líder da coligação, o candidato a presidente de Câmara do CDS, vai ser um elemento da estrutura do CDS-PP ou vai ser um outro? Sabendo que Nuno Fonseca já se afastou decididamente, como falamos no ponto anterior, e que vai ser independente, está fora desta coligação que vamos tentar entender de sentido lato. Sinceramente, também acho que o pior que neste momento Pedro Araújo poderia fazer era um entendimento com o CDS-PP. Portanto, apresentar uma candidatura patrocinada pelo CDS-PP. Portanto, eu acho que aqui temos que esperar para perceber alguma coisa. Agora, o que eu sei é que o CDS-PP teve um resultado histórico em 2013 em que teve quase 2.500 votos, mas na verdade nas eleições anteriores, nas duas eleições anteriores em que se apresentou sozinho, teve 1.000 votos em 2001 e teve 650 em 2005. Portanto, muito bem, vamos avançar. O tempo, já ultrapassamos o tempo, mas temos que também falar do PSD. O PSD tem a casa mais arrumada, já sabemos que vai coligado com o PPM e o candidato é Inácio Ribeiro, embora não conheçamos ainda quem são os rostos que o acompanham. Não, de forma oficial. Tem o PSD apresentado os seus candidatos de junta à freguesia, sem novidades. União de Freguesias de Macia de Lixa e Caramos, Pinheiro, Vila Cova da Lixa e Bordo de Godinho, Várzea, Lagares, Varziela, Moura e Margaride, Jogueiros, Idães e Pombeiro. Todos estes, exceto Macia de Lixa e Caramos, todos são já presidentes de junta. Só a Macia de Lixa e Caramos não é presidente de junta, é o Sr. Filipe Cunha, que foi o último candidato, perdeu por poucos votos e é de novo o candidato a esta União de Freguesias. Leonel. Bem, efetivamente o PSD, e antes de entrar já diretamente no tema, costuma-se dizer que quem vai atrás e está na oposição tem que trabalhar e tem que começar mais cedo. Aqui assistimos precisamente ao contrário. A oposição não se entende e o PSD calmamente e serenamente aprovou o candidato, o Dr. Inácio Ribeiro, para Presidente da Câmara, e juntas de freguesia, semanalmente e com muita calma, muita serenidade, têm apresentado os seus candidatos a presidentes de junta. E estamos a falar de alguns casos de presidentes de junta que sabemos que foram... Estes que referi são todos presidentes de junta. Exceto Macieira Caramos. Sim, mas muitos deles, eu posso dizer que todos, provavelmente, ou quase todos, foram muito assediados, sobretudo por essa geringonça não oficial e, portanto, é muito importante, e penso que até eu como militante do PSD, mas aproveito para dizer que sim, como o Hélder há bocado dizia, eu não venho aqui trazer recados, embora que acredito que muitas das vezes não me consigo demarcar desta minha visão e desta minha participação no PSD. É ter a cartilha. Sim, exatamente. É a minha opinião própria. Mas congratulo-me, como militante do PSD, pelo facto de estas pessoas ter sido assediadas por várias fações, pode dizer quase da esquerda à direita, e o facto de sentirem que o PSD é efetivamente o melhor caminho e alguns quererem renovar. E só queria acrescentar que, e porque já foi falado aqui o nome dele, o Vítor Vasconcelos será também o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Airens. Ainda não foi apresentado. Ainda não foi apresentado, mas já foi aprovado formalmente. Portanto, Vítor Vasconcelos faz parte da reunião menos um nome na estrutura. Alguém que, lá está, foi daquelas pessoas que, entre aspas, foi enganado pelo MIC quando o MIC dizia que era um debate apenas de reflexão. Na verdade, quando se apercebeu o cariz político, saltou fora. E atenção, eu penso que é muito importante este nome porque assistimos, e o Hélder em particular, na Assembleia Municipal, algumas posições de
de crítica ao Executivo, mas uma crítica construtiva, que foi lida pela oposição como, o Helder chamava-lhe o enfant terrível, mas que foi lida pela oposição. As notícias indicavam também que Vítor Vasconcelos estava num outro projeto e estava... Da parte dele, atenção, eu nunca ouvi nada. O que temos, sim, é que é-lhe reconhecido muito mérito e todas as outras candidaturas o adorariam ter com ele. Assim como há outras personalidades que também seriam pretendidas. E a verdade é que esta personalidade do PSD, muito crítica e que tem uma visão própria e que não está vinculada a um partido, e que sabemos que pelo trabalho que fez na freguesia, que ganha com uma facilidade e quase sem campanha, porque os habitantes de Airães reconhecem-lhe o trabalho diário. Mas, portanto, o facto de ter renovado a sua candidatura pelo PSD é muito demonstrativo. Aquilo que eu sempre disse a muitas das pessoas com quem comentava mais privadamente este assunto era que Vítor Vasconcelos, apesar de todos os rumores que circulavam, iria ser o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Airães e, portanto, fico muito contente por isto se confirmar. Sim, mas atenção, eu só quero dizer com isto que, na minha opinião, e pelo trabalho que eu conheço dele no terreno, na freguesia dele, ele não precisa de nenhum partido. Não precisaria de nenhum partido para, com extrema facilidade, ganhar a Junta de Freguesia. Portanto, eu estou a ver no sentido oposto. Não do PSD o escolher a ele, mas dele se manter no projeto do PSD. Rapidamente, temos que terminar. Relativamente ao PSD, eu acho que, apesar de eu achar que o PSD viveu períodos de turbulência muito grandes, neste período eleitoral, seja porque as pessoas querem, sobretudo, continuar a vitória eleitoral e o seu interesse é puramente eleitoralista, ou seja, as divergências ficaram apenas arrumadas, portanto, esconderam-se os esqueletos no armário, e um dia depois eles voltam a sair. A verdade é que aparentemente o PSD está unido, está a trabalhar, ou seja, resolveu todas as desuniões e que eram um grande incêndio dentro de casa e tem vindo a apresentar as candidaturas sequencialmente às uniões de freguesia. E esta notícia que o Lionel nos traz hoje e traz aos nossos ouvintes é muito importante também para confirmar isso, é que Vítor, e serve também para ajudar no resto do puzzle das forças e dos apoios. Acho que é uma notícia mesmo em primeira mão, porque é muito recente. Sim, isto tem vantagens. É a vantagem de ser ouvinte no Política em Dia. Entre outras, e pode sempre formar opinião. Claro. E portanto eu acho que todos esses acontecimentos só estão a beneficiar quem está no poder e a candidatura do poder. Infelizmente, porque eu acho que este Executivo não merecia ser reconduzido, Felgueiras precisa de fazer diferente e portanto, eu, sendo o crítico que sou, portanto, nunca poderia desejar outra coisa que não fosse a mudança. Vamos voltar a falar das candidaturas num próximo programa, seguramente. Agora temos que ir para as notas finais para fecharmos o nosso programa. Leonel, notas finais. A minha nota final, bem, eu não sou monárquico, nem coisa que se pareça, mas a minha nota final é sobre uma sucessão dinástica. É apenas uma nota negativa sobre o processo eleitoral que aconteceu na Escola Secundária de Felgueiras, porque tem-se vindo a conhecer mais alguns pormenores e apenas vou remeter para quem puder ler um artigo de opinião no Semanário de Felgueiras, não neste, já no passado, em que o título é Fraude, Irregularidades ou Irresponsabilidades. Eu penso que fica, seja como for, e o resultado que vier a acontecer, penso que é muito mau o que está a acontecer num órgão tão importante e com a intervenção das pessoas que teve. Helder, as tuas notas finais? Bem, eu tenho apenas uma nota final. A propósito de todas estas atrapalhadas nos partidos, é que esta semana Artur Santos Silva foi homenageado, o ex-banqueiro do BPI, agora que passou para interesses espanhóis o banco. Artur Santos Silva também, entretanto, já deixou o Gulbenkian e portanto, foi homenageado no Porto. E a propósito, fui recordar uma entrevista que ele deu à Anabela Mota Ribeiro, uma jornalista que eu gosto muito e que tem um blog muito interessante, um site, em que ele falava que esteve envolvido nos primeiros momentos políticos com Francisco Sá Carneiro
e inclusivamente como é que acompanhou o 25 de Abril, todas essas questões, mas depois também a Anabela Mota Ribeiro lhe perguntava porque é que ele se afastou da política e porque é que, tendo posições políticas, tendo uma personalidade tão relevante, porque é que ele se afastou da política. E então ele tem duas respostas que para mim, em que eu me revejo totalmente e que portanto eu queria deixar como nota final, em que ele diz: a participação política realizava-me, mas não a participação numa máquina partidária. Eu gostava de trabalhar, tinha a atividade profissional que muito me absorvia e era isso que queria continuar a fazer. E depois a Anabela Mota Ribeiro pergunta-lhe o que é que o incomodava propriamente na máquina política. E ele disse nessa entrevista que não tinha perfil para um certo tipo de coisas que estar numa máquina política supõe. Quem está numa máquina de uma direção partidária tem de estar disponível para muitas coisas, não só para aquelas que são mais gratificantes intelectualmente. E eu acho que vale a pena fazerem um googlar Anabela Mota Ribeiro, entrevista a Artur Santos Silva. Eu li essa entrevista, fiquei a saber que ele tinha uma residência aqui em Felgueiras. Sim, de família. A mãe, ele é natural do Porto, mas a mãe tem raízes aqui no nosso concelho. Muito bem, e então assim encerramos o nosso programa. Muito obrigado pela vossa presença de hoje a 8 dias. Também para si, amigo ouvinte, voltamos com outros temas, mas um novo programa. Boa tarde e bom fim de semana.